Sejam muito bem-vindas a mais um Poder do Salto, esse podcast que vem dando voz para várias mulheres incríveis que vêm contar suas histórias, compartilhar conhecimento. E hoje eu estou aqui com duas mulheres incríveis e o tema desse podcast é a força das conexões femininas e o reconhecimento das líderes empreendedoras do Maranhão. Olha que forte isso. Então, assim, é um babado, sabe? De mulher para mulher aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, Lia Soares. Linda, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer imenso. Estou me sentindo, assim, muito chique de receber vocês duas aqui. É uma honra para nós. É um prazer imensurável. Nós estamos muito felizes com esse convite. Também te parabenizar por esse podcast, o Poder do Salto, onde dá voz e visibilidade para histórias, para vozes femininas, né, linda? Sim. Nós que estamos aí levantando movimentos. Então, isso para a gente é muito importante. A gente fica muito grato pelo convite. Muito obrigada. Lia, vou começar logo com você. Vamos lá. Me conta, você tem o grupo chamado Feito por Elas, que inclusive é um grupo que me abriu as portas. Maravilhoso, cheio de conexões. Vocês precisam conhecer mais. Verdade. Lia, conta um pouquinho pra gente, como que começou você sendo CEO, né, do Grupo Feito por Elas. Me conta um pouquinho da história. A história do Feito por Elas, ele é muito engraçada, assim, ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma grande amiga, que é a Daniele Barros, foi ela que criou o Feito por Elas, ela me convidou numa tarde como essa. Lia, vem pra cá, tô com um projeto aí, pensando em fazer algo voltado para as mulheres empreendedoras. Ela já tinha um nome Feito por Elas e ela já tinha algumas ideias. Então, ela queria apenas dar mesmo voz e vazão para esse grupo e a gente sentou numa tarde como essa. E ali a gente começou a desenvolver o Feito por Elas. E assim surgiu esse grupo no WhatsApp. Hoje nós estamos aí, vamos fazer 7 aninhos. E já a gente vai contar muita coisa bacana que está acontecendo já. Acontecendo, muito bem, linda. Você é referência em São José de Ribamar, já faz aqueles eventos maravilhosos. Me conta, quando que você teve a ideia de fazer esses movimentos para também mulheres empreendedoras? Então, Raíssa, é um prazer estar aqui nesse projeto lindo que dá Obrigada. Voz e visibilidade para essas mulheres. Em São José de Ribamar, o movimento nasceu de forma muito espontânea, né? Foi em 2020, com a pandemia, que foi um ano muito difícil para todos os empreendedores, acho que do mundo, né? E eu, sem pretensão nenhuma de criar um grupo, eu quis criar um evento, um momento, criar um ambiente para botar essas mulheres empreendedoras e homenageá-las pela força e coragem e determinação de empreender naquele ano tão desafiador, onde muitas se reinventaram, né? Tiveram que tirar forças de onde não tinham e se redescobrirem. Eu, por exemplo, fui uma das empreendedoras, como eu trabalho, eu sou promotora de eventos, trabalho com eventos, então o meu negócio parou. E eu tive que me reinventar. E pelas redes sociais, foi um momento que a gente ficou todo mundo muito ligado às redes sociais, tudo. Sim. Podia sair, então era o nosso canal de comunicação. E foi a partir também daí que as mulheres começaram a empreender, divulgando seus negócios pelo Instagram. E eu, como eu já tinha uma comunidade sem saber de mulheres empreendedoras. Já tinha uma força imensa. Já tinha uma força imensa. E eu, como promotora de eventos, eu criei esse momento. Eu mandei um convite para essas mulheres e disse que elas nem sabiam exatamente o que era aquela noite. Eu falei que nós íamos fazer um brinde, que nós íamos comemorar pelo ano de 2020, pelos aqueles desafios, e eu convidei 99 mulheres. Nossa! Já 99 mulheres. Assim, quando já tinha passado aquele pico, né? Abriu o comércio novamente. E eu convidei 99 mulheres para estar presente naquele momento. E a partir de então virou tradição, né? Tradição. Elas amaram muito, se conectaram, trocaram experiências. E daí nasceu o Mulheres Empreendedoras de São José de Ribamar. Ah, que lindo! E agora me conta, quando que vocês duas se encontraram e estão hoje aí com projetos maravilhosos, com um propósito muito assertivo.
e trazendo a possibilidade de mais mulheres, não só de São Luís, né, mas também de outros lugares, para começar a se conectar e fazer esse movimento tão lindo com mulheres empreendedoras. Quando vocês se conectaram, me conta. Nós nos conectamos no Chá das Empreendedoras do Feito por Elas, que foi até o que você foi também, Olha né? aí. Nossa, foram grandes conexões, né, Grandes linda? E a gente conexões. se identificou, a gente costuma dizer, Raíssa, que a gente se conecta muito bem por causa das nossas dores. A gente se identifica muito, né? Quando a gente empreende, quando a gente lidera. E ali nós nos conectamos de uma forma tão forte que as pessoas pensam até que eu e a Linda, que a gente se conhece há muitos anos. Mas a gente, Era essa impressão não que é? eu tinha. Todo mundo pensa isso, que a gente se conhece há 3 Sim. anos, 4. Não, a gente se conhece, né, Linda? Há pouco tempo. Mas é como eu falava ainda há pouco, as nossas dores, os nossos sonhos, os nossos propósitos, 2 líderes fortes. Imagina Sim. quando se conectam, quando começam a ter uma ideia. Inclusive, quando nós pensamos em fazer ano passado esse reconhecimento, porque nós começamos esse projeto no aniversário do Feito por Elas. Então, quando a Linda me ligou e falou assim, eu tenho um projeto assim, eu falei assim, nossa, meu projeto é igual, só que eu já tinha um nome e ela não tinha um nome. Mas o projeto, olha que coisa linda, né? Deus une realmente propósitos. Nossa, que E conexão. aí, a gente só soma, né, Linda, até agora. E aí, quando a gente partiu para esse desafio, porque é um grande desafio, você fazer um evento que não é na sua cidade. Imagina, né? A gente já conhecia Viana, não só de ouvir falar, mas eu sou madrinha, a primeira madrinha do Papo de Mulher, com a Tassi e com a Keke, que são 2 lideranças fortíssimas, né, Linda, lá, e estão fazendo muita diferença, já tem um pouquinho mais de 3 anos, e aí quando nós decidimos fazer esse evento lá, nós nem pensamos 2 vezes, porque a gente sabe a força desse grupo, uma líder sempre reconhece uma outra líder, a verdade é essa. E quando nós olhamos para esse movimento, Linda, vamos fazer aqui. Ela disse, não, já ia te dizer isso, vai ser aqui mesmo. Sim, Excelente. nós somos frutos de um bom network, né? Teve esse momento que foi o aniversário do Feito por Elas, onde nós nos conectamos melhor, assim, com essas mulheres do Maranhão. E no chá que a Lia tá falando, onde eu fui pela primeira vez, que nós somos frutos desse network, onde eu conheci também você, Raíssa, tive o prazer de conhecer você, e olha que maravilhoso, porque aquele momento, o quanto é bom criar esses momentos, né, de encontro para mulheres empreendedoras, porque dali, não foi só eu e a Lia, não foi só eu e você, quantos movimentos, quantos eventos nós nos já criamos juntas, Sim, quantas mulheres nós nos já conectamos, quantas pessoas nós já ajudamos a se transformar. Que a gente nem tem conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê a rede que você criou, a rede que a Lia criou, a rede que eu criei. E hoje, juntas, nós temos essa rede de mulheres empreendedoras que se fortalecem, que somam forças, que encorajam umas às outras, e esse movimento que nós iremos fazer lá em Viana, porque a gente já está agora para a pauta de Viana. Sim. Esse movimento que nós iremos fazer lá em Viana, esse reconhecimento de mulheres líderes de movimentos, é justamente para mostrar quem são os rostos, quem são as mulheres, quem são essas líderes que fomenta a Viana, que fomenta Bacabal, que fomenta a Santa Inês. Gente, porque a gente vê o movimento, mas de fato, Linda trouxe, ver quem são os rostos dessas mulheres. Exatamente. Olha, a gente estava conversando com uma liderança em Matinha, né, Linda? Sim. Lá em Matinha tem um grupo e na zona rural também tem. Então, assim, nossa, que maravilha, eles vão vir juntas. É isso que a gente quer, fazer com que esses rostinhos, como vocês estão falando, essas vozes que talvez estejam ali escondidas e talvez uma grande maioria não conheça, é essa a proposta, fazer com que essas lideranças saiam dos bastidores e venham para o palco. E é recente essa liderança em Matinha, né? Sim, é a Kelly, né, Linda? A Kelly já fazia um movimento lá, né? E agora ela está fortalecendo ainda mais o grupo, e tem outras pessoas já inspiradas na Kelly, porque o quanto é importante isso, né, Raíssa? E até mesmo hoje nós temos 11 municípios fechados. Então, assim, o município que não está inserido esse ano, ele vai ver quem não tem movimento. Poxa, nós temos mulheres empreendedoras aqui. Vamos nos unir, vamos criar um momento. Porque, assim, nós costumamos dizer, eu e Lia, que essas mulheres que, por exemplo, o município que ainda não tem um movimento, ela não precisa ter uma comunidade muito grande, porque as mulheres já existem.
né? Já tem lá as mulheres empreendedoras. Começa com pouco, faz um grupo ali de 20 mulheres, reúne essa mulher, faz um café, troca ideias, porque de lá, dessa reunião, com certeza vai sair grande negócio, vai sair grandes movimentos. Elinda, e como é aquela frase que tu sempre falas do networking? O como network que você ainda não fez está a um passo do evento que você ainda não foi. Exato. Então, repete mais pertinho do microfone aí, linda. O network que você ainda não fez está a um passo do evento que você ainda não foi. Perfeito. Olha só, e é isso que a gente quer, fazer com que essas mulheres, elas tenham uma expansão de consciência. Porque a gente sabe o que acontece nos eventos, sabe, Raíssa? Você sabe perfeitamente, a Linda sabe perfeitamente, mas a nossa proposta é fazer com que ela chegue nesse momento e ela entenda que ela é protagonista da sua história, que a voz dela importa, que nós queremos ouvir, nós queremos saber o que ela faz lá na cidade dela, sabe? E que ela é uma referência para outras mulheres. Sim. Então, assim, esse projeto que a gente já está falando que é uma noite de reconhecimento, nada mais é do que trazer essas mulheres para que elas tenham vazão da percepção de valor que elas podem influenciar não somente outras mulheres, mas também o seu município. Olha o quanto Viana vai ganhar. Nós temos aí o nosso parceiro, Isto é Pousada, né, Linda? Que é um hotel que fica em frente ao nosso outro parceiro também, nossa casa de eventos, Prime Deluxe. Então, assim, olha quanto a economia local gira e fomenta tanto isso, né? Então, assim, Perfeito. Alô, né? Políticas públicas. A sua cidade que vai para o nosso movimento, ela também ganha vazão, porque as mulheres vão se maquiar, as mulheres vão se arrumar, vão comprar sapato. Então, isso gira a economia. Sim. Então, quanto é importante a nossa voz enquanto lideranças aqui e essas lideranças que vão estar lá. Então, vai ser imperdível. Imperdível, até porque vocês duas são duas líderes que já vêm com bastante tempo, né? Então vocês têm as dores, sabem exatamente qual é o conhecimento que vocês aplicaram para ser funcional um grupo de empreendedoras, né? Sim. Não é fácil fazer um evento, não é fácil fazer um movimento, são muitas questões, Elias. A Lia até respirou assim, ó. Respiro, porque os bastidores, meu amor, né, Linda? É cansativo, mas ao mesmo tempo, sabe, Raíssa, é muito prazeroso. A gente termina um evento, a gente já quer quando vai ser o outro. É o movimento que faz o nosso coração bater mais forte. É que tem eu tava outro dia conversando com uma amiga, ele falou assim, Lia, teus olhos brilham quando tu fala. Mas é isso, né? Você viver realmente seu propósito, fazer com que você sinta na sua intensidade tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Porque da mesma forma que eu sinto, quem também tem um propósito muito assertivo, da mesma forma também sente. E é um olhar muito carinhoso que vocês estão tendo para essas lideranças, que muitas vezes ficam sem norte, sem saber qual o próximo passo, o que eu faço com essas mulheres que já estão aqui nessa base, quais movimentos eu posso fazer, o que realmente funciona nessa cidade. Então, esse olhar de vocês vai realmente trazer luz, direcionamento, né? Sim. Que noite linda, que é um reconhecimento para essas mulheres. Me conta mais como é que vai ser essa noite de reconhecimento. Vai ser uma noite épica, sabe? Assim, com tapete vermelho, como elas merecem, entrega de troféu, um delicioso coffee break, sorteio para as empreendedoras, muito networking, algumas surpresas que a gente não pode contar ainda. Eita! E assim, Raíssa, nós iremos homenagear a líder, né? Será homenageado também o município dela, através dessa líder que faz o movimento, e a caravana dela, né? E Linda, só um adeno. Sim. E também os nossos parceiros também serão reconhecidos nesse momento. Também então, vai quem receber tiver, troféu. Né, E os nossos parceiros, eles receberão uma placa de reconhecimento como fomentadores do empreendedorismo no Maranhão, do empreendedorismo feminino. Então, é um empresário que vai se destacar, vai estar ali, né, acoplando a sua marca a esse movimento tão lindo e necessário que é o empreendedorismo feminino. Isso. Perfeito. Por que Viana foi escolhida como a primeira cidade? A Viana foi escolhida, né, Linda? Não somente porque a gente já conhece o trabalho, né, da Tássia com a Keke, agora a Keke está na liderança juntamente com a Tássia, mas porque, assim, a gente observa que as mulheres, de fato e verdade, elas fazem a diferença, né? Seja não somente com a exposição, que elas também fazem exposições, feirinhas expositoras com vendas, mas os movimentos que elas fazem também. É até interessante essa tua pergunta, porque pode ser que alguém já pergunte assim, e como é que faz para ser na minha cidade? Então, a gente já olha para o grupo, para o movimento ou para a associação, né, Linda? Se ele de fato estiver em movimento,
movimento. Tem até uma frase da Isabela Lapa que ela diz que sucesso é movimento. É isso. Então, se esse grupo estiver em movimento, fazendo a diferença na sua cidade e, de fato, fazendo acontecer na sua cidade, certamente nós vamos já estar no nosso radar, né, Linda? Porque a gente já vai terminar esse querendo fazer outro em outra cidade. Fazer o próximo e pode ser a sua cidade. Sim. Exatamente. E Viana, como a Lia está falando, por tudo isso que a Lia falou, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Porque isso dá mais gás para elas. Perfeito. As meninas, a Tássia é uma verdadeira líder, tanto ela quanto a Isso. Keke, e todas as empreendedoras lá do Papo De de mulher, Mulher, elas acompanham o movimento, elas estão... se entregam, né? estão Existe uma entrega engajadas. muito forte. Isso Sim, é lindo de tanto ver. é que a gente achou muito bonito e lá tem várias empreendedoras. Então, o que elas fizeram? Tem muita gente que trabalha com confeitaria, com salgado, então o que elas fizeram? Elas fizeram o buffet do Papo de Mulher. Então, hoje, nós iremos contratar Isso, o buffet do que irá Papo, nos atender, isso. que irá nos servir. É da própria cidade. é É da do grupo própria- que está do nos grupo apoiando. Papo de Mulher. Olha como tem tanto movimento nisso, Exato, gente. exatamente. Começou fazendo Vocês ali geram um oportunidades, salgadinho, né? Exatamente. Começou fazendo um doce, um bolo, e elas foram se profissionalizando, elas se uniram e criaram um buffet. Olha que maravilha. E delicioso, porque nós fomos lá com outras lideranças, né, Sim. Linda? E aí a gente já provou esse buffet, não, Linda? Eu Provou acho e maravilhoso. aprovou. Exato, maravilhoso, não pode ficar de fora. E a gente já contratou, porque assim, a gente sabe o quanto é importante, né? Sim. E aí a gente sempre, todas as cidades que nós fomos, a gente sempre vai priorizar, né, Linda, os serviços Sim. do grupo, Locais, locais, exatamente. exatamente, para que eles se sintam também participativos, né? E a gente poderia levar de São Luís? Poderia, mas a gente quer, de fato e verdade, enaltecer aquela cidade que nos abriu a porta, que nos recebeu. Aqui só adendo, 2 cidades que a gente ama de um modo muito particular por essa relação, Viana e Penalva, que são as cidades assim que tu conheces, né? Que são assim do meu Eu coração. já fui palestrar em Viana por conta de uma indicação, inclusive, sua, né, Lia? Então eu já provei também das comidas de lá, gente. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Olha E só. É muito bom falar em Penalva, porque Penalva nós temos a Cleudi. A Cleudi é uma mulher, assim, extraordinária. Uma mulher humilde, que se propõe a aprender. Que Ela tem começou a sede de conhecimento tem mesmo. sede de Sede. conhecimento, que vai, que busca, que corre atrás. E é admiradora, assim, Isso. sabe? Do projeto. Apoiadora. E E é impressionante, né, Linda, como ela mudou. Nós isso que eu ia encontramos falar, ela, né? transformação que aconteceu. Totalmente. Vocabulário, posicionamento. Oh, Menina, gente. assim, a E gente hoje ela ficou- inovou, olha só a expansão dela de consciência. Isso. Ela inovou, hoje ela criou um cachorro-quente self-service lá na cidade dela, Olha que só. está Sim. bombando. Isso. É uma delícia. Tenho que provar. Maravilhoso. Maravilhoso. E é o MEP, ela é líder do MEP, que é um Sim. movimento de mulheres empreendedoras De Penalva. lá De de Penalva. Penalva. E assim, a gente fica super feliz, porque a gente acompanha desde o início. Inclusive, o MEP foi eu que escolhi o nome do MEP. Olha, Então, assim, eu tenho toda uma trajetória, assim, um dedinho, e é muito maravilhoso quando a gente observa o crescimento. sim. Isso é tão bom, porque assim, você transformar vidas, você impactar vidas, é óbvio que isso é maravilhoso. Mas quando Sim. você é transformada, quando você é impactada, primeiramente, nossa, você consegue, ao seu redor, você consegue fazer a diferença. E a gente entende isso, né, quando a gente se senta em mesas assertivas, quando a gente senta com mulheres que têm o mesmo propósito. E é isso que a gente quer, que essas mulheres entendam, porque por vezes a gente ouvia muito assim, mas em São Luís é tão longe. E agora que é pertinho da sua cidade, né? Que você vai poder Sim. ter a oportunidade de sentar com pessoas que você admira, com mentoras que você admira, pessoas que Sim, você olha só pelas redes sociais. Sim. E agora você vai ter a oportunidade de estar com essas mulheres. Então vai ser imperdível. Imperdível, porque olha só, ter vocês perto, poder ter conversas construtivas e ter o olhar de vocês para alguns negócios que vão estar acessando vocês ali pessoalmente. Não é? Durante o Olha. evento, pós-evento, né? Antes ali nos Exatamente. bastidores. Assim, são momentos, para quem vivencia isso, são momentos de transbordo contínuo, É verdade. né? Isso. Lia, me conta uma Conto. curiosidade que eu quero trazer aqui pro Poder do Salto, para vocês, primeira mão. Acho que ela nem sabe o que eu pergunto pra ela, mas enfim. Eita. Lia, quais são os sonhos que tu tens no teu coração pro feito por elas? Olha, engraçado essa pergunta, porque outro dia até fui para um podcast, ele perguntou e eu fiquei assim,
Eu disse, aí depois é que eu, de fato, é verdade, caiu a ficha, mas eu tenho um desejo ardente de que o Maranhão conheça o Feito por Elas. Sabe, assim, é algo tão ardente, tão certeiro, que é por isso que foi uma das... Vamos migrar, Linda, para outros municípios, porque eu não quero ficar só aqui, sabe? A Bíblia diz que Abraão, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordenância para ele. Abraão, sai da tua parentela. E aí, quando eu lembro dessa passagem, vou sair também da minha. Muito bom. Não é? Então, assim, quando você tem uma palavra, você está debaixo de uma promessa, as coisas elas tendem a acontecer, né? Porque Deus, tudo aquilo que ele lança, toda palavra que ele lança, ele se resguarda em cumprir aquilo. E eu creio muito que é isso que Deus quer sobre o Feito por Elas, para que a gente possa avançar para as águas mais profundas, para que o Maranhão conheça o Feito por Elas, que existem não só o Feito por Elas, mas outros movimentos também aqui em São Luís e associações que fazem a diferença, né? Estão todas convidadas para estar conosco nesse momento. Então vai ser uma linda festa para celebrar vozes femininas, lideranças femininas. E agora eu tenho uma pergunta muito forte para te fazer. Para as duas, na verdade. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para todas as líderes silenciosas que ainda não foram vistas, qual seria? Saia dos bastidores. Eita. Saia imediatamente dos bastidores. E tem uma frase que ultimamente tenho falado muito, né? Que é uma vez borboleta, nunca mais lagarta. Então, às vezes, o que a pessoa precisa é entender que esse processo que ela está ali com medo, nos bastidores, sabe? O medo, ele sempre vai fazer parte. Ele é inerente. Sim. Mas você pode associar ele à sua fé. E quando você tem fé, você consegue dar um passo a mais. Você consegue subir em cima do seu salto e dizer, eu sou capaz de fazer isso. Sim. Então, por vezes, nós nos escondemos por vários motivos. Mas se você colocar a sua fé, você consegue sair desse casulo e se transformar numa linda borboleta. Se transformar na mulher extraordinária que Deus chamou para ser. Uau! Muito bem. Linda. Linda, diga. Então, é isso que a Lia falou, essa mulher, ela precisa ser vista, e ela precisa, né, ter coragem de Para se tirar deixar ser Exatamente. vista, né? O mundo precisa de você, líder. O mundo precisa de você. E às vezes as pessoas, eu até aprendi isso com você, Raíssa. Para quem não sabe, Raíssa é minha mentora, me acompanhou aí, me ajudou muito, me ajudou a me construir, é responsável por parte de muito do que eu sei hoje, de conhecimento. É uma grande incentivadora, né? A Raíssa tem vários. Toda boba que é orgulhosa ouvindo ela falar. É um case de sucesso. E assim, a gente não pode... Eu tenho muito carinho, muito respeito pelas pessoas que me ajudam, né? Me ajudaram a me construir. E Sim. a gente vai seguindo, eu digo que há um tempo para tudo, né? A gente passa na vida das pessoas e a gente sempre tem que deixar o nosso melhor. E na passagem que a Raíssa teve na minha vida, ela deixou o melhor dela para mim. Então, assim, eu espero que a minha passagem na vida da Raíssa também tenha deixado o meu melhor. E como na vida de outras líderes, a gente tem que... Não é só sobre ser luz, é sobre iluminar a vida de outras pessoas, Sim. né? Então, assim, a gente precisa sair da gaveta. Eu não nasci líder, eu não nasci querendo esse movimento. Importantíssimo. Foi algo que começou naturalmente. A gente começa a fazer aqui com uma, com outra, e quando a gente se dá por si, a gente já está fazendo o que a gente faz, algo, né? Hoje, antes eu comecei, fiz na minha cidade, a gente tem que começar por ali, por onde a gente está, por onde a gente, né? Então, assim, eu comecei por São José de Ribamar, me uni com a Lia, hoje o nosso movimento é a nível Maranhão, graças a Deus, a gente quer levantar muitas outras líderes, a gente tem esse trabalho, quando a gente conhece uma mulher, a gente pergunta, você é da onde? Lá tem algum grupo, se não tiver, a gente incentiva essa mulher a começar a iniciar. Começa com o que você tem, não precisa, porque às vezes a pessoa acha que tem que ter muito, tem que ter muitas... Não, não é assim. Entendeu? Eu sinto muito orgulho das meninas, das empreendedoras de São José de Ribamar. Todas as líderes, elas estão levando as suas caravanas, né? Em São José de Ribamar, quando eu falei, no dia que a Lia soltou o card, no mesmo dia, nós fizemos um grupo, nós já tínhamos um grupo de caravanas, que é para onde... Não tem um grupo de mulheres empreendedoras, aquele grupão... Não, eu não tenho. Nós, quando vai fazer um evento que é para
para outra cidade, um outro município, um passeio, mesmo que seja aqui em São Luís, porque eu sou de São José de Ribamar, a gente monta uma caravana, se organiza para ir. Então, quando a Lia soltou o fly de start do evento, imediatamente a gente se organizou. A primeira que já sinalizou para mim, já fechei o carro, já fechei as meninas, já fechei o hotel. Então, são todas líderes. As meninas lá da caravana são todas mulheres líderes. Então, uma ficou responsável pelo carro, a outra pelo hotel, a outra... Então, assim, eu acho muito legal quando você olha para o seu grupo e vê assim, enxerga que, poxa, daqui vai sair líderes. Você fez uma pergunta para a Lia, o que você quer pro Feito por Elas? Eu quero, por exemplo, lá em São José de Ribamar, que as minhas meninas, todas as empreendedoras, elas se tornem líderes, né? Então, que toda profissional, ela faça com excelência o seu trabalho e que depois ela faça tão bem que ela sinta a necessidade de criar novas profissionais, sabe? De ajudar essa mulher a crescer. Então, assim, todas as mulheres que estão indo comigo na caravana são mulheres líderes, com histórias extraordinárias, mulheres que começaram com o que tinham, mulheres que começaram pequena, que começaram... com o desejo de empreender, não porque tinham um capital reservado para montar um negócio, não, elas começaram a empreender porque elas viram necessidade de se sustentar, de sustentar a família e começaram fazendo algo assim, eu vou começar a arrumar a unha de alguém. Que em outro momento, né, ser manicure não era uma profissão que as pessoas olhavam com tanto brilho, as pessoas não valorizavam muito, Sim. apesar de sempre ter sido um serviço essencial. Mas hoje as meninas, elas começaram a se profissionalizar, viraram as New Designs, né? Porque hoje tem um nome chique. Viraram Lash Designs. Então, assim, todas... por exemplo, tem a Morena Saputi, que ela trabalha com bronze, ela é referência. Sim. Então, todas elas, as meninas que estão formando essa caravana, todas elas são mulheres que eu enxergo, líderes que eu vejo que são mulheres que criarão movimentos, elas vão levar para São José de Ribamar, para São Luís, para o Maranhão, eventos do seu segmento, sabe? Linda, tu tá falando aí me veio assim, muito essa frase, né? Quando mulheres se unem com o mesmo propósito, algo extraordinário acontece. Uau! Não é? É lindo e isso, é isso né? que nós Muito queremos. lindo. Nós queremos ver que ela, assim, sabe, frutos assim, ela começou, porque a gente começa a ver, né, o crescimento dessa mulher. Eu acompanho o crescimento dessas empreendedoras, não só as que vão para a caravana, tem muitas outras que gostariam de ir, mas não pode por conta de agenda, enfim. Mas eu quero muito honrar essas mulheres que estão de malas prontas, esperando esse momento. Dentro desse movimento, abraçando. Isso, sabe o que é lindo também, outras... né, Linda? A gente estava até conversando. Elas estão fazendo rifas, elas estão se organizando, sabe? Isso é tão lindo, gente. Estão criando conteúdo, vão fazer propagandas para empresários, né? Isso. Ali para angariar recursos para se tornar mais leve esse custo da viagem. Isso é tão então, importante. assim, é tão prazeroso ver o empenho, porque quando a gente se une com outras mulheres em prol de algo, cara, a gente consegue. Sim, a gente com consegue, certeza. a gente faz. Quem diria naquele chat das empreendedoras que nós nos encontramos, né? Foi um momento Sim, assim, então... e hoje nós estamos aqui fazendo parte desse podcast. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade na fala, né? Tinha problema de dicção, ainda tenho, mas com você sempre... Não, vai, treina. Eu tive vários mentores, várias pessoas ali me motivando. E a gente olha a pessoa falando lindamente, minha gente. Nem imagina, né? Né? Não. E assim, se a gente for esperar, porque assim, tem muitas mulheres extraordinárias, com histórias lindas, que têm vontade de vir, de estar aqui no podcast, mas tem medo de falar. Tem medo de falar. Tem medo de falar. E é tão leve, a gente tá aqui conversando, não foi nada... Como se fosse um café, uma tarde. É isso, é sair realmente dos bastidores. Existem algumas mulheres que elas preferem ser coadjuvantes, que a gente fala, né? Elas não Sim. querem ser protagonistas. Se fala muito isso. Você precisa ser protagonista. Mas, de fato, na real, muitas ainda têm esse bloqueio, muitas ainda têm esse medo, né? Essa insegurança. A gente que é mulher, a gente sabe o quanto algumas situações são muito cruéis e elas geram muitos bloqueios e traumas. Por isso que é importante nós nos fortalecermos nesses encontros, porque ali a gente vai conhecer histórias e vamos nos fortalecer cada vez mais. Isso é muito importante. Extremamente. Eu fui em um evento, Lia, trazendo esse ponto que você brilhantemente explicou agora.
tinha uma aluna que falou assim, mas eu tô com receio de ir pra esse evento, as mulheres são muito bonitas, as mulheres são muito arrumadas, porque antes do evento a gente começa a colocar as fotos, né? Ali das mulheres, eu vou, isso. E aí ela disse, as mulheres são muito assim, assim, assim. Gente, aí eu motivei, ela foi, ela conseguiu ir. Teve um momento do evento que, pra cada uma falar de si um pouquinho, né? E todo mundo foi quase que unânime. O medo delas era de exatamente umas das outras. Olha aí. De, eu tava com receio de vir, eu fiquei com receio de talvez não ter o que falar, não saber o que falar com vocês. E olha só, no encontro de mulheres empreendedoras, o que mais se fala é sobre o que você domina, que são as dores, as necessidades, os medos, os receios, e uma vai apoiando a outra. Então, esse movimento que vocês estão fazendo, ele é esplêndido, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês encontram histórias incríveis, né? Mulheres com tanta potência. Verdade, e vocês são incentivadoras, assim como em algum momento outras pessoas incentivaram vocês também, né? Outras pessoas me incentivaram também, e a gente vai dando essa força. Isso é muito importante. Lia, qual é a data? Então, dia 5 de julho, a partir das 18h30, no Prime Deluxe, que fica lá em Viana, bem na avenida principal, não tem erro, em frente à pousada, Isto é Pousada. Nós vamos estar lá, recebendo todas essas mulheres, né, Linda Estrela, para uma noite. Quem elas precisam procurar? É só entrar no link da bio do Feito por Elas, tem um linkzinho lá, você clica naquele link azul e aguarda um pouquinho que a Laís vai estar, que é a assessora do Feito, vai estar dando esse retorno para você. Não se preocupe que você pode fazer também a sua inscrição, nós estamos, importante falar isso. Dia 15, a gente vai virar, nós estamos aí no primeiro lote, mas depois do dia 15 a gente vai virar esse lote, né, Linda? E aí as mulheres precisam fazer a sua inscrição para garantir, né, o seu passaporte. As pulseiras elas vão receber lá na porta, na entrada. Então não se preocupe, é só você fazer a sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai sair de lá uma mulher totalmente transformada. E as mulheres, os municípios que estão com caravanas, que tem as líderes que serão homenageadas, elas podem procurar a sua líder do município e fazer a inscrição também diretamente com ela. Perfeito. Isso. Deixem o arroba de vocês, porque eu tenho certeza que quem tá assistindo ficou com gostinho de quero mais. Então o meu é @Lia Soares Oficial, Lia normal, e tem o Feito por Elas MA. São as duas redes. E o seu, Linda? O meu é Linda_Estrela 2022 e tem também a página do Mulheres Empreendedoras de São José de Ribamar. Meninas, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Eu tenho um orgulho, vocês sabem, de amizade, nós somos íntimas e amigas. Mas também de profissão, né? Vejo os movimentos, vejo os stories. Às vezes a gente passa uns tempos sem se falar, porque a correria de cada uma, né? Mas saibam que vocês têm o meu coração, minha admiração demais por vocês, de verdade. Muito obrigada. Obrigada exatamente. Pela oportunidade também. Isso é muito enriquecedor quando a gente pode chegar aqui, ter esse espaço, né, Rai? E, assim, é muito natural para a gente conversar com você, porque nós nos entendemos porque as nossas dores, nossos desejos, anseios em relação a esse universo feminino, ao empreendedorismo feminino, é a nossa pauta muito peculiar, né? É a nossa praia, né? É a nossa praia, foi o que nos trouxe, né, que nos conectou, e isso é maravilhoso. É lindo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Vocês ficaram aí com um excelente podcast. Eu espero que vocês compartilhem com outras empreendedoras, com essa oportunidade de estar em Viana, participando desse evento incrível, se conectando com mais mulheres. Prazer imenso, meninas. Um beijo no coração de todas vocês que estão em casa. Esse foi mais um Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. Tchau, tchau. E aí? Olha aí, gente. E aí? Foi tão leve, foi né? Tão bom. Foi ótimo.